Olá, queridos amigos, Paulo Gonçalves aqui. Como sabem, estamos a viver já há algum tempo, desde que se iniciou o processo da pandemia aqui em Portugal, que o Governo e as instituições do Estado, a saber, os órgãos de soberania, com a colaboração do então e ainda hoje Presidente da República, começaram por criar, aliás, por indicação e normativas, sejam elas expressas, tácitas, diretas ou indiretas da União Europeia, uma chamada Lei da Rolha aqui em Portugal. E há notícias que às vezes têm em si um pressuposto e um fundamento muito grave naquilo que diz respeito à continuidade da nossa possibilidade de liberdade de expressão e garantia de direito de opinião sobre todos os temas e assuntos que entendemos ter, obviamente dentro de um grau de respeitabilidade enquadrado na lei e naquilo que é a deferência e o respeito pelo próximo, mas o nosso sistema normativo neste momento, não pela própria Constituição, nem por diplomas legais consagrados, mas por algumas resoluções do Conselho de Ministros a esta parte, e uma resolução do Conselho de Ministros é meramente indicativa e tem aquilo que tem, obviamente, acabaram por, e outras têm, obviamente, força de lei, acabaram por nos vir a limitar um pouco o nosso enquadramento e a nossa maneira e vida social como nós a temos. Vamos ouvir aqui um pequeno vídeo que tem a ver com aquilo que eu estou a acabar de dizer e depois eu já volto aqui para comentar, está bem? A Polícia Judiciária deteve um homem suspeito do crime de violação agravada sobre um menor. Aconteceu em Torres Vedras. A CMTV está em direto do local. Sofia Vaz, boa tarde. Estamos a falar de abusos que aconteceram numa loja. Boa tarde, Rui. Precisamente numa loja, e mais precisamente nesta loja que se encontra aqui atrás de mim, foi aqui neste mini mercado que acabou por acontecer este abuso sexual por parte de um homem de 24 anos que, segundo conseguimos apurar aqui no local, nos disseram que costumava estar aqui nesta loja e foi mesmo esse homem que acabou por violar um menor de 13 anos que passava aqui. Portanto, estes abusos sexuais acabaram por acontecer no passado dia 13 de julho e, segundo conseguimos apurar, o suspeito estaria então munido de uma faca e foi assim que conseguiu fazer com que a vítima fosse violada. Portanto, coagiu a vítima com uma arma branca a entrar dentro deste mini mercado e acabou, onde acabaram por acontecer estes abusos sexuais a este menor de apenas 13 anos. Também, como podemos ver pelas imagens, já houve aqui um género de retaliação, portanto vemos que os vidros estão partidos, este mini mercado está agora encerrado, portanto tem as portas fechadas, e isto também porque o suspeito foi mesmo detido pela Polícia Judiciária, está neste momento em prisão preventiva depois de ter alegadamente cometido estes abusos sexuais contra este menor de apenas 13 anos. Como dizia, foi com recurso, portanto, a uma arma branca que este homem de 24 anos recorreu à força, obrigou este menor de 13 anos a entrar dentro deste estabelecimento e foi aí que acabaram por acontecer os abusos sexuais a esta criança de apenas 13 anos. Este homem está agora em prisão preventiva e vai ser presente a tribunal. Ora, isto parece uma notícia perfeitamente normal, mas se tiveram com atenção, de facto, a essência dela e o âmago da razão deste vídeo prova-nos que, de facto, isto está cravejado da normalidade. E está cravejado da normalidade porquê? Não sei se repararam, a jornalista teve o cuidado, aliás, como o pivô da peça, de não referir qual era a área do estabelecimento comercial ou qual era a nacionalidade do autor do crime, neste caso, o ora constituído arguido por crime de pedofilia, que é um crime público, como sabemos. Então, não sei se repararam, no cantinho da loja dava perfeitamente para ver
comercialização de produtos asiáticos. Era um supermercado de produtos asiáticos. Ora, um supermercado de produtos asiáticos certamente não é gerido por um português ou por alguém nascido ali para a zona do Ribatejo, isto aqui considerando que que isto aconteceu na cidade de Torres Vedras. Portanto, houve o cuidado da parte da jornalista de omitir, neste caso, não só a nacionalidade do arguido, como também da área do estabelecimento comercial. Se isto foi ao acaso e foi ingenuamente, claro que não foi, isto foi intencional, e isto deriva, inclusivamente, de próprias diretivas do governo, que quando foi aqui em 2024, fez sair uma resolução do Conselho de Ministros que aprovava a Estratégia Nacional para os Direitos das Vítimas de Crime. Claro que isto é tudo uma grande treta, desculpem a expressão da redundância brejeira, mas é tudo uma grande treta porque ao quererem tentarem proteger as vítimas de crime, na realidade o que estão a fazer é proteger-nos a nós, ou melhor, a não nos deixar ter conhecimento a nós de quem são realmente os autores do crime, para não haver aqui, obviamente, um incómodo e uma revolta social que leve depois àquilo que eles chamam racismo, as minorias étnicas, a luta contra estarmos contra as etnias díspares e diferentes, etc, etc, etc. Depois, aqui também em 2025, uma resolução de ministros número 51 de 17 de março, em que, de uma forma encapotada, aprova o Plano Nacional para a Segurança dos Jornalistas e outros profissionais da comunicação social. E aqui vem expressamente dizer, aliás também com uma indicação depois, daqui saiu para as polícias e portanto, para a Polícia Judiciária e para as outras forças de segurança, nomeadamente GNR, PSP, que também ficavam claramente proibidas, não está no texto a palavra claramente proibidas, mas há indicação de denunciar ou de pronunciar a origem da nacionalidade em caso de crime público ou de qualquer manifesta ofensa à integridade física, seja por parte destas gentes que não são, obviamente, cidadãos originários portugueses. Claro que se fosse um português o dono daquele restaurante, não haveria problema nenhum em dizer quem era o senhor, onde é que ele vivia, de quem era filho, que já tinham ido entrevistar a mãe, a avó, a tia, o primo, já tinham andado a perguntar às pessoas na rua da sua idoneidade ao longo destes anos e já tinham dado cabo da vida do senhor para o resto da vida, o que também não seria um mal maior derivado do ato e do crime cometido, nomeadamente pedofilia, que é das coisas mais odiantas que existe. Agora, eu pergunto-me onde é que está o artigo 38, número 1 da Constituição da República Portuguesa, nomeadamente deriva a chamada Lei de Liberdade de Imprensa, que aqui vem, através de uma resolução de um Conselho de Ministros, de uma forma, embora um pouco encapotada, proibir os jornalistas de denunciar quem é o autor do crime, no caso de ele ser um cidadão português, se é que o é, por cidadão português não originário. Claro que depois tudo isto, todos os anos sai um observatório em que há um relatório anual de criminalidade e nesse mesmo relatório também aparecem cidadãos que cometem crime, mas não aparece a nacionalidade desses cidadãos. Eu recordo que o ano passado, creio que foi o ano passado, o Chega e a Iniciativa Liberal, a bem dizer, tem que se falar a verdade, fizeram uma proposta na Assembleia da República para que fosse elencada, denunciada e validada a origem e a nacionalidade destes crimes, até para uma questão de estatística e de balização do comportamento da sociedade e das pessoas que nela convivemos, e isto foi chumbado e não passou, obviamente, na Assembleia da República, tanto com votos contra quem na altura da esquerda, que mandava punha e dispunha, e do próprio PSD. Portanto, é este o ponto em que nós estamos. Eu queria só recordar a diferença entre um Estado de Direito, entre um Estado de Direito democrático e um Estado totalitarista, inquisicional e plectocrático. Um Estado de Direito democrático é aquele em que é permitido tudo o que não é proibido e depois vai-se proibindo através daquilo que é necessário para delinear o comportamento social. No Estado totalitário é um Estado que é democrático, mas aos poucos vai se tornando um Estado proibitivo, ou seja, é proibido
tudo aquilo que não é permitido. Portanto, proíbe-se tudo, aos poucos vai-se proibindo e vai-se permitindo aquilo que quer que se faça. E é este o caminho que nós estamos a tomar. Esta notícia passou um pouco ao lado, eu hoje resolvi partilhá-la aqui convosco, porque grão a grão enche a galinha ao papo. Neste caso, resolução a resolução do Conselho de Ministros, a Constituição vai-se atropelando e aos poucos vai-se criando legislação que nos vai levando ao acometimento de um Estado completamente totalitário. As pessoas não se apercebem disso, acham que está tudo bem, mas é para aí que nós caminhamos. E agora vem aí uma coisa que ainda ninguém falou, amanhã talvez eu tenha tempo de vir aqui falar, aliás, nenhum partido ainda falou, nem PSD, nem Chega, nem PS, estou a falar dos 3 maiores partidos com representação parlamentar, que é o Tratado Pandémico, que agora no dia 19 de julho vai ser submetido a votação na nossa Assembleia da República, e não sei porquê, não há debate público, não há discurso, não há qualquer comentário acerca do assunto. Bem-aja a todos, e se acharem que estes vídeos têm algum contributo para despertar aqueles que estão menos despertos, partilhem-nos, porque é isso que nós queremos fazer, um Portugal mais despertos para aqueles que estão mais distraídos. Bem-aja a todos.